Olá, boa noite. O Jornal Norte começa agora pelo Sistema Norte de Comunicação e no dia de hoje nós vamos conversar sobre problemas, eu diria, graves, na minha opinião. Nós vamos conversar sobre um tema interessantíssimo que chama-se a origem judaica no Brasil. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Holocausto, vamos falar sobre esse problema que envolve o Iraque e Israel. São problemas, assim, bastante sensíveis para se conversar, mas que muitas das vezes têm que ser bem conversados e bem esclarecidos. Eu vou conversar com a diretora da Federação Israelita, FIPB, que é Jaqueline Passi, e eu vou perguntar a Jaqueline, eu vou começar na pergunta, Jaqueline, falando sobre exatamente o que quer dizer essa palavra que, na minha opinião, para muitos, é muito forte, chamada Holocausto. Você sabe o que é um Holocausto? Você sabia que ele tem variação? Eu hoje soube disso daqui hoje com o pessoal, que existe o Holocausto e existe o Shoah, que é algo diferente, embora possa parecer a mesma coisa. Jaqueline, muito boa noite. Primeiro quero lhe agradecer por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje, e para falar de um assunto tão forte, né? Extremamente forte, que é Holocausto. Eu só queria que você me explicasse primeiro assim, essa origem desse nome, Holocausto. Como é que surgiu esse nome? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês hoje. Prazer. Realmente o Holocausto, ele nasce na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, que perseguiu sistematicamente um povo, que é o povo judeu. Uhum. E aí se cria aí, então, a palavra Shoah, dentro dessa questão da perseguição do Holocausto. Que difere Holocausto, não é isso? Isso, exatamente. Porque Holocausto é uma palavra, uma definição muito mais... Exato. Como é a definição exata de Holocausto? O Holocausto, ele é extermínio. Dizimar, tirar a sua existência, o seu valor, desumanizar você. Isso é o que aconteceu na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, e que fizeram com o meu povo, o povo judeu. E a Shoah, essa palavra, que ela não só é também referente ao extermínio, mas também à perseguição econômica, a perseguição, desterrar, desumanizar, tirar toda a sua humanidade como pessoa e transformar você em algo nada. Você não tem valor humano. Você não tem. Isso é a Shoah. Ou seja, isso é o que a gente pode dizer, então, o que essa prática causou. Ou Exatamente. seja, nada. Nada. Destruiu a pessoa, tirou ela do lugar dela como ser humano. Se você vê as fotos, hoje a gente tem acesso ao Google aí, né? As redes sociais, vocês podem procurar, tem bastante coisa sobre o assunto. E a gente fica estarrecido com as fotos. As pessoas não eram mais corpos, não eram mais pessoas, eram ossos e pele. Não tinha nome, tinha número. Era marcado como gado. Então, desumanizou. Tirou toda a estrutura da dignidade humana. Isso é a Shoah. Muito bem. Jaqueline, por que você acha que tudo isso aconteceu envolvendo o povo alemão, um certo segmento do povo alemão, o governo, como você falou há pouco, quando a gente estava conversando em outro momento? Por que levou aquele povo a fazer exatamente aquilo tudo, aquela tortura, aquele massacre contra o judeu? Bom, o governo hitlerista tinha uma força imensa, uma influência muito grande nos jovens. Então ele conseguia transformar o pensamento do jovem, trazendo aquela doutrina hitlerista para dentro da vida do jovem. Ou seja, a gente, a história sempre fala, filmes e tudo mais, de purificar a raça, seria isso? Isso, purificar uma raça. Nós vamos fazer, o povo alemão será uma raça completamente diferente, era isso mais ou menos? Isso, exatamente, deixar ele limpo, sangue limpo. Só que a gente sabe muito bem, quando a gente vai fazer o teste de DNA, hoje a gente tem acesso a esse teste de DNA facilmente, nós não temos diferença, nem existe sangue limpo. Todos nós carregamos no nosso sangue várias
ancestralidades, várias ascendências. Então, não existe a raça, né? Ele chamava que o Hitler era a raça mais pura que se tinha naquela época e todos tinham que ser enquadrados naquilo. Quem não era enquadrado? O judeu. Por quê? Porque o judeu ele tinha um conhecimento muito apurado dos seus costumes e tradições, que muito menos naquela época, muitos dos judeus já não guardavam muitos costumes e tradições, já estavam inseridos dentro do governo, eram patamares, prefeitos, deputados, desembargadores, e de repente isso tudo mudou quando Hitler ascendeu no governo. Aonde entra a religião nesses aspectos? A religião, nesse aspecto... A crença a Deus do povo judeu. E manter-se firme e não desistir da vida. Porque quando você vê o que eles fizeram com o nosso povo judeu, você olha, por que você vai dar seguimento? Por que você vai continuar a viver do jeito que eles te deixaram? Para que continuar essa vida? Isso é algo que mantinha o Hitler preocupado. Mas por que especificamente contra o povo judeu e não outro povo? Porque o povo judeu não começou na Alemanha. Né? A gente sabe que a Inquisição, ou até antes da Inquisição, século X, a gente tem ali as perseguições às cruzadas, também perseguindo os judeus, através da religião cristã, né? E aí você tem um up aí de perseguições a tudo que é diferente, a crença que não é da igreja. Aí passa os anos, sempre houve uma perseguição ao judeu, mesmo pequenos pogroms, que eram as perseguições isoladas, ou seja, naquela cidade destruíam tudo. Por quê? Porque o judeu tinha seu conhecimento, seu Deus, que é o Deus de todo mundo, né? Não é nosso Deus, a gente não pega Deus pra gente, Deus é de todo mundo, Ele criou a gente. Mas o que eles colocavam dentro da cabeça do jovem, daquelas pessoas todas que aderiram ao hitlerismo, né, de ser a raça limpa, o sangue limpo, foi algo que no que a gente vê hoje, na grande massa, as influências das redes sociais. Então Hitler, por exemplo, se achava um deus, né? Ele era o Deus. Todo mundo... O que você tinha que cumprimentá-lo, aquele que não cumprimentava já era jogado no cárcere, já era abandonado. Mas o que eu quero voltar aqui da questão da fé, que é o que segurou muito o judeu, não a fé religiosa de acreditar, não. Era o que não tiraram do judeu, que ele não conseguiu fazer, fica aqui dentro, é o conhecimento. Então, aquelas pessoas que passaram pela Shoah, pelo Holocausto, conseguiram seguir suas vidas e sobreviveram a essas atrocidades, esse extermínio, esse genocídio, né? Porque a Shoah é um genocídio, né? Ela foi, mas estão querendo, né? A gente sabe como está. Então, esse conhecimento que o judeu tem na sua cabeça de segurar, o que segurava ele na vida, vamos dizer assim, a continuar a viver, era essa fé através do conhecimento, não de Deus especificamente. Por quê? Porque até mesmo os judeus concordavam com Hitler. Muitos judeus aderiram à ideia socialista, à ideia hitlerista, à ideia toda daquela do sangue, até chegar numa família judaica. Quando começou a eles perceberem, eles davam muito apoio, eles pagaram várias ações de Hitler, viagens, etc. Os judeus estavam juntos. Não é que eles eram apartados, eles eram alemães. Isso que é muito, muito impressionante de se ver. Né? Como ele conseguiu tirar essa força da cidadania ou da origem alemã do judeu, transformando ele só no judeu. Né? Então isso é algo extremamente perigoso. Desumanizou aquela pessoa, tirou todos os costumes dela, tirou todo o conhecimento dela, todas as tradições dela, toda a cultura que ela carregava das suas ancestralidades. Hitler conseguiu entrar na cabeça de cada um. Quando os judeus perceberam o que estava acontecendo, porque... Já era tarde? Já era tarde. Já era tarde. Mais de 6 milhões de judeus foram mortos.
Existe um número ainda, esse número ainda... Posso te consertar? Pode, claro. Não Deve. foram mortos, foram assassinados. Assassinados, certo. É muito importante isso porque E de fato foram. Entendeu? Desculpa. Não, de fato foram. A história mostra isso. A história mostra. E é realmente algo que se inicia na perseguição, na transformação daquela pessoa, daquele judeu, não é mais alemão. Você não é mais nada. Você só é judeu. Então, por você ser judeu, você não serve. Você não tem nada a agregar para a gente. Esse era o pensamento. E o judeu, pelo contrário, conhecimento, a leitura, a gente sempre tem, a gente inicia nossos filhos na educação, principalmente a educação é o nosso alicerce, né? A gente ensina a ler, escrever, primeira coisa, com 3 anos a criança vai aprender a ler e escrever, vai saber o alfabeto. Um incentivo ao conhecimento, à educação, é o que molda o conhecimento da educação e da cultura dos judeus. Isso é muito importante também. E o que representa exatamente tudo isso hoje em dia para a humanidade? Que a humanidade não aprendeu. Não se assimilou os horrores que foi feito na perseguição através desse povo judeu. Não se assimilou. E está voltando. Está desmerecendo, desumanizando de novo o judeu. Por causa do problema que a gente tem lá em Israel. Que não se iniciou porque Israel quis iniciar. Israel estava quieto. Israel tem um problema seríssimo político. E o Hamas, que é esse grupo que veio fazer as atrocidades que fizeram, que foi um genocídio, de novo, né, porque eles fizeram ali algo, está na internet, a gente nem precisa falar aqui, é o mesmo caminho. E se encontrou nas bases do Hamas livros de Hitler, ensinando crianças. Isso está na internet. As pessoas não querem ver. A mesma coisa, o mesmo caminho de influência da massa, de não enxergar aquilo que está exposto, sabe? Com todo armamento que Israel tem, com todo o seu sistema de defesa e tudo mais, mas os judeus ainda temem que um segundo holocausto possa acontecer no mundo? Não creio. Nesse momento, por exemplo, dessa briga? Não creio que é um holocausto, porque seria muito desumano os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Itália seguirem o mesmo caminho que a Alemanha seguiu. Então, colocar pessoas em campos de concentração, que eles fizeram, câmeras de gás, que eles fizeram. Quem fez isso? Hamas. Quando? 7 de outubro de 2023. Pegaram crianças e botaram no forno, para lembrar a câmara de gás. Isso está na internet, não foi o judeu que filmou, foi o próprio terrorista que filmou. Como que pessoas que têm coragem, eu vou chamar de coragem, de filmar e assistir uma cena de uma criança ser cremada dentro de um forno, hoje, no século XXI, a gente tem tanta tecnologia a nosso favor, a gente tem a medicina, a gente tem as construções, tudo evoluindo, mas o ser humano não evolui. A gente vai a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com Jaqueline Paz a respeito do Holocausto e a respeito também que eles João Pessoa vai ter um encontro, a gente vai falar sobre isso no sábado, que vai falar sobre a origem judaica no Brasil e entre outros assuntos. Voltamos já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e CCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade.
além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Bem, o Jornal O Norte está de volta. Eu estou conversando com Jaqueline Paz, que é diretora da Federação Israelita, aqui do estado da Paraíba. E neste próximo sábado, amanhã, será lançado um encontro. Vai haver o lançamento de um encontro e haverá muito debate relacionado, eu diria até que os dias de hoje, pelo que anda acontecendo entre aquela guerra total entre Hamas e Israel. Jaqueline, exatamente o que vai ser discutido? Qual a importância desse evento de vocês amanhã? Como é que você pode definir para a gente? Chamamento à união de todos os povos. Com todas as nossas diferenças, graças a Deus somos diferentes, porque é isso que faz da gente ter esse mundo maravilhoso, a diversidade. E aceitar faz a verdadeira democracia. Exatamente, exatamente. Então a gente convida todos que venham participar com a gente agora no sábado à noite, dia 8. Vai ser aonde? Vai ser no Busto Tamandaré, certo. Né, às 19h30. Traga também 1 quilo de alimento, que a gente também está fazendo uma ação. A gente não pensa só na questão da paz em relação à união dos povos, mas aos nossos irmãos no Brasil, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né, que precisam da gente. E isso, eu falei uma coisa muito interessante, que é a união, o que ocorreu no Rio Grande do Sul nesse último mês, trouxe para a gente uma conscientização da importância da união. Por quê? As pessoas não queriam saber quem elas eram, né? Está no Sul, lembra que teve Apenas correram para lá para estender as mãos. Isso é maravilhoso. E por isso a gente se uniu e falou, vamos fazer um ato em prol dos nossos irmãos do Sul, e em prol de todas as pessoas que amam a paz, que querem o caminho da paz. Mas não é uma paz de boca para fora, é o respeito pelo outro, pela história do outro, né? Não desmerecimento, não desumanização do outro. Esse é o nosso objetivo nesse encontro. Inclusive, estamos trazendo a Rolande, ela não vai estar aqui agora, vai chegar amanhã. A Rolande Frisberg, ela é sobrevivente do Holocausto, tem 84 anos, e ela se prontificou a estar presente nesse evento. E ela está chegando aqui amanhã. E ela vem de onde? Vem do Rio de Janeiro, vai pegar o avião e vai voltar correndo, porque ela tem outra ação no Rio de Janeiro. Ela só veio porque ela falou, gente, união de todos os povos, eu vou. Eu quero levar minha mensagem. A Rolande vai estar aqui. Quem nunca teve a oportunidade de estar presente com quem diz que nunca aconteceu o Holocausto, que é mentira. Ainda existem muitos sobreviventes espalhados pelo mundo? Não existe. Não existe. Está acabando. A história precisa ser voltada a ser contada. Porque quando você vê uma pessoa dessa, como a Rolande, a disposição, o amor que ela tem à vida, você olha
para a sua história e fala, meu Deus, eu estou reclamando de quê? Essa pessoa viu os horrores dos horrores que um ser humano é capaz de fazer com outro ser humano. E hoje ela está aqui para fortificar esse ato em prol da paz. Eu convido todos os pessoenses aqui, as pessoas em volta da região aqui de João Pessoa, que venham participar com a gente dia 8, às 7h30. Também traga 1 quilo de alimento para os nossos irmãos lá do Sul. Como você classificaria o trabalho que vocês desenvolvem hoje aqui na Paraíba? Hoje o nosso trabalho é conversar com as pessoas, dialogar mesmo, mostrar que o povo judeu existe, que o povo judeu ele tem muita coisa para agregar, que nós somos pessoas como qualquer outras pessoas, sentimos dores, temos medos, temos crenças, temos um monte de outras coisas também, como qualquer outra pessoa de outra religião. Não é algo, como é que fala, assim, meio incógnito, aquele pessoa, não, você é judeu. Nunca tive com judeu antes. Não é verdade. O Brasil tem hoje 40 Quantos judeus? milhões de descendentes de judeus. Hoje, cientificamente provado. Quando? Na época da Inquisição. Quando vieram para cá, Pedro Álvares Cabral, 1500, todo esse povo aí, todo mundo era judeu. O que eles estavam fazendo? O que eles vieram para aqui? Fugindo da Inquisição, fugindo daquilo que não queriam deixar eles serem. Judeus. E aí, por isso, vieram para cá. O que a história conta? Que vieram quem para cá? Prostitutas, ladrões, não é? No livro de história, o que a gente aprende na escola? Está lá nos livros. Quem chegou foram os piores seres humanos que tinham, a pior raça de gente que tinha lá no Portugal. Vieram milhares de pessoas fugindo da Inquisição, porque a Inquisição não queria deixar você ser judeu, você tinha que ser cristão. Então, o que aconteceu? Muitos judeus continuaram judeus dentro de casa e fora de casa, cristãos. Vão na missa, um monte de coisa. Fazem as mesmas coisas que todo mundo faz, mas dentro de casa, na sexta-feira, roupa limpa, tomam banho, roupa branca, comida diferenciada, família. É isso. Tem todo um ritual, né? Todo um A ser ritual cumprido, da né? sexta-feira. E fora isso, a gente tem outros, por exemplo, o abate do frango. Estou trazendo para esses costumes, interessante, muito que é muito interessante, que hoje está dentro da cultura brasileira. Principalmente aqui no Nordeste, hoje a gente acha muito no Sudeste. Meu estudo de genealogia relacionada à Inquisição e às pessoas que sobreviveram a isso, por isso temos descendentes aqui hoje, né? Por exemplo, costumes muito básicos judaicos, que não foi nem o rabino que te ensinou, nem para sua mãe, nem para sua avó, nem para sua bisavó. Abater um frango. Por que eu preciso abater o frango? Pega o torso e acabou, né? Sim. Não. Deus me livre. Aquele que manteve o costume judaico, ele vai abater o frango, vai tirar todo o sangue, vai tampar o sangue. Isso é costume judaico, que ficou lá dos antigos. E que muita gente que não é judia ou judeu faz hoje. faz. Por exemplo, outro exemplo muito interessante é enterrar com mortalha. Por que não enterra com roupa? Também judaico. Não pode enterrar com roupa. Mortalha branca. Branco, enterra batidinha, na terra batida. Muitos a gente vê hoje. Outro costume interessante que já está sumindo, que eu já percebi na região que já está sumindo. Colocar a pedrinha em homenagem a um ente querido que faleceu. Isso é judaico, é uma homenagem, a gente aprende lá da Torá, da Bíblia judaica, da Torá, com Abrão, que colocou um monumento para sua esposa Sará. Colocou uma pedrinha. E foi carregando até hoje, chegou até os dias de hoje. E a gente vê isso. Então nós brasileiros, eu sou brasileira, nasci no Brasil, no Rio de Janeiro, não conhecemos dentro da comunidade judaica a história contada verdadeiramente da Inquisição. Não é contado para nós sobre a fuga dos judeus lá de Portugal e da Espanha em 1498, 1500 vindo para cá depois, né, e de Portugal. Por quê? Porque é um tabu. É um tabu. Como que pessoas mantêm tantos costumes judaicos sem estar dentro de uma comunidade judaica? Não vamos falar desse assunto. Quando eu descobri isso, faz 10 anos, que é a história do meu povo,
Eu falei, não, as pessoas têm direito a conhecer a sua história. E aí ela decide se ela quer voltar, retornar, se ela quer só conhecer, que é direito de todo mundo. O conhecimento liberta a gente do preconceito. Com certeza. E para mim, Conhecimento liberta. Exato. Isso. O conhecimento liberta. Por quê? Porque eu não crio preconceito naquilo que eu já conheço. Eu conheço aquilo, então, o que eu já entendo. Agora, se eu não entendo, eu já tenho um pé ali atrás, isso já é um preconceito, que é o caso do judeu. Esse judeu, ele é judeu, ou então aquelas falas sovinha, mão de vaca, o judeu narigudo, que também foi influência alemã, voltando no nosso assunto aqui inicial, da Alemanha, que ficou incutido na sociedade de um todo, mas veio carregado lá da Inquisição. Então eu chamo a Inquisição de mãe do Holocausto. Mãe do Holocausto. A Inquisição é continuidade, não acabou. E a gente não vai deixar que só 80 anos, tem 80 anos que aconteceu o Holocausto. Você acredita nisso? Não tem um século, nem um século. E as pessoas estão falando em Israel, do rio ao mar, destruição de um povo. Como que você pode desejar isso? Como que você pode desejar dizimar uma cultura, uma nação, pessoas? Porque pensam diferente, porque agem diferente. E estão o tempo inteiro se resguardando da violência, dos ataques terroristas, que desde 1948, quando foi a independência do Estado de Israel, vem sofrendo. Não começou a guerra agora. Sim. Sempre teve problema em Israel. Com Hezbollah, com Fatah, com Hamas, com todos esses grupos que não amam a vida. Esses grupos são grupos teocráticos, grupos que são ditadores. Já passou para imaginar um negócio desse? Vir para cá, trazer isso para o Brasil? Todo mundo usando burca? Porque é isso. As pessoas não param para pensar, elas vão na massa, sabe? Elas vão pegando as informações e não vão pesquisar. E isso, infelizmente, é em todos os patamares dentro da política, de aceitar coisas. Por que eu tenho que aceitar coisas que para mim não faz sentido? Por que eu não posso questionar? Isso é ditadura. Te impor em algo que você tem que aceitar, como a transformação de palavras e etc. E tal. Por quê? Isso é ditadura. E é assim que começa. E é assim que Hitler começou. E é assim que a gente está vendo quando um país como o Brasil, que tem uma Constituição Federal, uma das mais lindas do mundo, que preserva a dignidade humana, o direito do outro de ir e vir, tem na sua governança pessoas que trazem o seu ódio para dentro da política e divulga isso para a massa como sendo a verdade absoluta, que isso é um perigo. Daqui a pouco eu vou querer saber de você exatamente qual a sua opinião do posicionamento do governo brasileiro com relação ao que acontece entre a Hamas e Israel. Mais um intervalo comercial, voltamos já. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução do ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos: ICMS, IPTU, ITBI e CCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com o programa Bora Comer, são oferecidas mais de 6.500 refeições gratuitas todos os dias. Porque quem tem fome sabe que tem almoço e jantar garantidos pela Prefeitura nas cozinhas comunitárias e restaurantes populares da cidade. Além de trazer qualidade de vida, tem alcançado a família. Muitos beneficiários não têm realmente o que comer dentro de casa. É um programa abençoado, maravilhoso. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro.
A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas na área de segurança, como a nova sede da Guarda Municipal, que vai ser bem aqui na antiga prefeitura. Além de mais delegacias, batalhões e câmeras de monitoramento. É mais policiamento nas ruas para deixar o centro mais seguro. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Em João Pessoa, com a volta do programa Pão e Leite, mais de 40 mil pessoas estão sendo beneficiadas. Todos os meses, milhares de famílias recebem um auxílio de R$70 para complementar a feira com produtos alimentícios adquiridos em estabelecimentos comerciais cadastrados no programa. Com essa ajuda de custo, você compra um arroz, compra um feijão, compra um macarrão, compra um óleo. Não é só o pão e o leite. Aí ele chega bem na hora da necessidade mesmo. Ela ajuda demais nas contas. Prefeitura de João Pessoa, cada vez melhor. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. Estamos de volta com o Jornal Norte, falando sobre um assunto muito interessante que é o Holocausto e exatamente tudo aquilo que ele causou, tudo aquilo que ele deixou, aquele rastro de destruição. Eu conversei com você, Jaqueline, há pouco, a gente na conversa há pouco aqui, eu lhe perguntei sobre a sua opinião com relação ao posicionamento do governo brasileiro com relação a essa briga entre o Hamas e Israel. É complicado demais, porque a gente vê uma posição muito contrária àquilo que o Brasil sempre se propôs, a amizade que teve sempre com Israel, né? Esse posicionamento que a gente vem vendo nos discursos, né? Os discursos muito agressivos e de difamação de Israel, sem nenhuma base, sem fundamento, e isso tem causado um grande estrago, né? Tanto é que, infelizmente, o cônsul foi retirado de Israel. Isso é muito triste de se ouvir. E eu queria aproveitar para chamar aqui o presidente Lula, né? Eu já escrevi várias vezes para o presidente Lula, para ele conversar com as pessoas realmente que tem muitos nossos lá dentro do governo. Mas pelo posicionamento dele, você acha que ele tem interesse para conversar sobre esse assunto? Deve, é presidente. Mas no fundo ele tem interesse, não, de saber? A gente tem que ter, são duas coisas, tem a política e tem a pessoa. Aqui ele está usando a pessoa e não a política. A política de boa vizinhança, a política de crescimento, de trazer, por exemplo, a questão, de novo, da dignidade humana, do amor que o Brasil sempre teve com Israel. Por exemplo, o Oswaldo Aranha, em 1948, ele chancelou ali o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel como nação, um brasileiro. Por que está levando para um lado que não pode se manter a coexistência? A luta pela paz é a principal luta? A luta pela paz hoje é a principal luta, o amor ao próximo de verdade, não de boca para fora, né? Porque antes de eu amar o outro, eu tenho que me amar. Eu tenho que me conhecer para poder amar o outro. Está faltando isso para as pessoas, se conhecerem, saber a sua história. Por isso que a gente está trazendo essa questão da união, da paz, esse ato que a gente vai fazer agora sábado, por exatamente isso, para conscientizar as pessoas que a nossa união é o que vai trazer para a gente essa força deste mundo ser um mundo melhor. O Brasil foi contra a libertação de reféns. Como é que você viu isso? Algo extremamente perigoso. É se posicionar para quase uma Shoah. Não dá o direito ao outro de ter a sua liberdade, é cuspir na nossa Constituição Federal. Porque é o que ela preserva, nosso artigo 5º. Dignidade humana. De novo, a gente tem que bater nisso. Porque é esse o caminho que a gente tem e demonstra. O Brasil tem um nome muito, muito forte lá fora em relação a isso. Quantas coisas se avançaram em relação ao respeito ao próximo, ao que ele decide ser ou não ser, e de repente se retroage de uma forma
a se posicionar contra a libertação de reféns que foram sequestrados das suas casas, dormindo. Meninas, 5 meninas, a gente tem ainda 5 meninas de 17 a 25 anos sendo estupradas todos os dias, virando escravas sexuais. Que direito eu tenho de falar uma coisa dessa, de não liberte? Que direito eu tenho? Não podemos misturar política com o ser humano, senão a gente vai entrar no mesmo caminho do que aconteceu na Alemanha. Isso é desumanizar aquela pessoa. Agora, recentemente, também morreram 5 brasileiros? Exato, foram assassinados. Foram assassinados, né? Os 5 brasileiros, quando entrou o Hamas na festa nova que estava tendo, né? Foram 2 atos, na verdade, Sim, ao mesmo foram 2 tempo, atos, né? isso é. A festa nova e os kibbutzim, que eram todos socialistas, esquerdistas, pró-Palestina, todos que estavam morando ali. Isso é o mais louco de tudo de se ouvir. Todos ali estavam lutando por um Estado da Palestina. E a gente quer muito esse Estado da Palestina, mas que ele tenha segurança, que ele tenha dignidade, que ele tenha saúde e cuidado com as suas mulheres. É óbvio que eles precisam ter um Estado da Palestina, é óbvio. Mas que tenha segurança e cuidado. Não com um grupo terrorista que, para ele, a vida não vale nada. E a vida tem muito valor. Quando eu citei essas mortes, 5 mortes, é exatamente sobre isso. Não há valor nenhum para o ser humano, seja ele de que país for. Exatamente. É isso? Exato. É uma coisa assim, extremamente horrorosa se manter num lugar de decidir se vai ou não viver, se vai dar continuidade na vida ou não. Isso é A gente, quando observa você falar, observa exatamente que existe uma tristeza muito profunda. E é uma coisa que causa muita dor. Causou e continua causando. Se causa muita dor, para que discutir esse assunto? Qual é a importância, na sua opinião, de falar sobre isso? Consciência. Conscientizar o ser humano de que todos nós temos o direito à vida, que todos nós temos histórias, e todos nós temos liberdade de viver, do jeito que a gente escolhe viver. Então, eu saber que os meus irmãos lá em Israel hoje a gente tem 100, não se sabe se esses 100 já estão mortos, né, assassinados, não se sabe. Mas, pelo que se vê, infelizmente, agora, pela a entrada de Rafah, por isso é muito interessante perceber, quando vai se evoluindo o exército de Israel dentro de Gaza, que o mundo não quer que Israel esteja em Rafah. Por quê? O que tem em Rafah que Israel não pode chegar lá? Você sabia, antes de entrar em Rafah, que Israel, antes de atacar qualquer lugar lá em Gaza, eles mandam do céu bilhetinho? Manda bilhetinho falando, a gente vai atacar daqui 2 horas. Pega as coisas mais importantes que você tem, documento e saia da sua casa. A Rússia fez isso com a Ucrânia? Que exército do mundo manda bilhetinho do céu para você sair da sua casa que a gente vai atacar aí, para você não morrer? Mais ainda, e se você quer vir num campo de refugiado, a gente leva vocês até o campo de refugiado, vem com uma bandeira branca, a gente te leva. Isso não sai na mídia. Guerra, infelizmente, é horrível. É horrível, porque, infelizmente, civis são atingidos. Não tem como. Mas Israel, ele vai sim defender todos aqueles que foram sequestrados no dia 7 de outubro de 2023. Falar em guerra, você entende bastante, até porque você foi atiradora de elite na Guerra do Golfo. É isso mesmo, né? Não é exatamente isso. Participei da Guerra do Golfo em 1991, eu tinha 17 anos, foi um acaso que aconteceu lá no meio da guerra, estava uma loucura aquele aeroporto quando eu cheguei lá em Israel. Sim. E todo mundo que estava ali foi alistado, junto comigo. E você foi junto? Estavam mais de 10 mil russos, e eu fui junto. Como russa, não como brasileira. E aí acabei, sim, fazendo exército durante 3 anos, dentro da Guerra do Golfo. A gente aprendeu muita coisa em 3 meses,
E aí, dentro do nosso batalhão lá, que a gente chegou, estava os nossos sargentos preparando para nos receber. Fizemos uma roda em volta da fogueira, estava frio, era final de inverno, fevereiro, finalzinho de guerra era. E aí, o sargento falando com a gente, e de repente ele deu uma parada. Em 3 meses você aprende a usar uma K-47, uma M16, umas arminhas pequenas, assim, não muito potentes. Okay. A gente aprende defesa pessoal, né, pra gente, enfim, isso faz tudo parte de um treinamento importante, você vai defender a sua terra. E, enfim, nesse momento foi que parou o sargento na minha frente, e ali ele deu um grito. Eu não falava hebraico, eu estava chegando em Israel, então o meu hebraico eu aprendi morando lá. Mesmo que na minha casa, meus estudos todos foram escola judaica e tudo no Rio, depois fui para Minas, fui expulsa de uma escola católica por ser judia, com 13 anos, e foi aí por isso que eu fui para Israel, fui procurar por que isso, né? Não tinha vivido isso. E aí, justamente naquele momento, o que ele gritou foi Rimon, que é granada. Eu não sabia o que era. Eu virei atirando. E pegou justamente num terrorista que atacou a granada na gente, mas não deu tempo de abrir, porque pegou nele. Então, por isso que ele me chama de sniper. A nossa sniper. É por isso que você leva esse nome. Por isso, mas foi isso. Então, e para mim foi um choque. E ninguém melhor, então, do que você, nesse momento, para definir o que é uma guerra. Exato, é muito difícil, é uma dor tremenda. Primeiro porque você quer estar em casa. Você vê aqueles, né, você vê mísseis, vai cair aonde, meu Deus? E graças a Deus, viu muitas mortes? Muitas mortes, mas não mortes ligadas à guerra, que foi muito interessante a Guerra do Golfo, que caíram 39 mísseis em Israel e só morreu uma pessoa. Da guerra. Agora, da questão de ataque cardíaco, de medo, porque as pessoas morrem disso. Você via pessoas também, morrendo assim também? Morrem de medo. Morre. Sim, esse famoso morre de medo é por causa também da guerra. Então, você imagina 7 meses Israel está em guerra. Só que isso não sai. As pessoas morrem de medo. Morrem mesmo, do coração, de desespero. Então, é muito difícil mesmo. A guerra, Deus me livre. Deus me livre. Eu conversei com Jaqueline Paz, no Jornal Norte de hoje, diretora da Federação Israelita da Paraíba, a quem agradeço imensamente falar sobre isso e trazer que amanhã, sábado, a partir de que horas? Das 7h30. Das 7h30 da noite, amanhã? Da noite, das 7h30 da noite. Ok, 7h30 da noite. Isso, lá no encontro no Busto Tamandaré. No Busto Tamandaré, às 7h30, junto, vai estar com a gente a querida Rolande, sobrevivente do Holocausto, que vai falar para a gente lá também. Venham fazer parte desse evento em prol da paz, a união de todos os povos. Convido vocês e aproveito para te presentear aqui com o meu livro. Opa, obrigado. Que eu pesquisei quando eu descobri sobre os Bnei Anusim, que a gente chama, os cristãos novos. Está escrito em hebraico aqui, ó. Nossa, que bonito, obrigado. Está escrito Leilu Nishmat, em elevação de sua alma. E os judeus de sinal. E os judeus eram marcados, desde a da Inquisição, com uma estrela amarela, por ser judeu. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o carinho, agradeço a atenção de todos aqui. Obrigado. Ficamos por aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Na próxima sexta-feira estaremos de volta nesse mesmo horário. E claro que a gente espera por você. Uma boa noite, excelente final de semana e até lá.